que eu quero falar contigo hoje? Hoje eu quero te falar que você tem que tomar cuidado para não fazer o que Deus não mandou. Às vezes a gente está plantando ou fazendo algo que Deus não mandou fazer. Faça o que Deus mandou fazer. Às vezes a gente está tomando uma atitude, algo na vida que Deus não mandou. Nós vamos começar a falar sobre um homem chamado Noé. Quem foi o Noé? O Noé foi um homem achado justo diante dos olhos do Senhor, de acordo com a geração em que ele vivia. Deus encontrou ele um homem justo. Deus o chama, passa para ele o propósito de construir a arca que salvaria a humanidade do dilúvio que o Senhor haveria de mandar por causa da consequência de todos os pecados que os homens estavam praticando. E Deus chama o Noé e diz: Noé, você vai construir a arca. O Noé fica 100 anos trabalhando numa arca. Ele prega, salva poucas almas, a maioria não queria saber das coisas de Deus. E quando ele chega na nova terra, nós vamos ver isso hoje. Quando ele chega na nova terra, ele foi muitas coisas, mas uma das coisas que ele não era ser agricultor, ficar cuidando da terra, disso, daquilo outro. Só que a Bíblia diz que ele toma uma decisão, ele vai começar a plantar. Ele planta uma vinha e através daquela vinha a Bíblia diz que ele se embebedou. Quando nós começamos a fazer o que Deus não mandou, normalmente o fim vai ser errado. E esse vai ter que ser todo o nosso cuidado nesse novo ano que estamos começando. Surgem muitas oportunidades, vão surgir muitas ofertas no seu caminho. E você tem que permanecer com aquilo que Deus te deu. Tome cuidado com coisas novas, com novidades, com ofertas que possam surgir. Permaneça no que Deus já deu para você e mandou você fazer. Tome cuidado com as coisas novas que às vezes são atrativas, são oportunas. Às vezes as coisas novas vão nos dar um prazer momentâneo, mas no fim sempre trazem uma consequência. Procure permanecer com aquilo que Deus já te deu para fazer. Vamos começar? Gênesis capítulo 9, todos acharam? Aí diz a Bíblia aqui no versículo de número 20. Vamos ler com o pastor? E começou Noé. O que Noé começou, queridos? A ser o quê? Lavrador da terra. E o que ele resolveu fazer, a igreja? Plantou uma vinha. Mas olha o detalhe do texto, está no início do versículo 20. O que diz o versículo 20? E o que Noé fez? Ou seja, ele não era lavrador. O Noé não era lavrador. Deus não chamou ele para ser o lavrador. Quando Deus bota ele na nova terra, Deus dá poder para ele sobre todos os animais, tudo que Deus fez. E o propósito, Deus disse, olha, frutifique e multiplique. Ele era o responsável agora pela criação e por tudo que havia dos animais. Ele deveria cuidar do que Deus fez, dos animais, de todas as coisas. Só que Noé talvez pensou, puxa, eu vou fazer algo que é bacana, um hobby. Não sei qual foi o pensamento de Noé, mas ele começou a plantar. Mas Deus não chamou Noé para plantar. Deus não chamou Noé para ser o lavrador. Quando Noé foi chamado por Deus, o Noé foi várias coisas na vida. Durante esses 100 anos, ele foi um engenheiro, porque para construir aquela arca, aquilo é uma obra de engenharia. Ele foi um marceneiro, toda a arca era de madeira. Talvez Deus ensinou até alguma coisa de química para ele fazer uma mistura, saiu o betume e ele betumar a arca por fora para que a madeira não absorvesse tanta água como havia. Então Deus permitiu que ele fosse várias coisas. Ele era cuidador de animais, porque dentro daquela arca ele tinha que servir os animais, tinha que dar comida, tinha que ir lá cuidar desse, cuidar do outro. Se algum, porventura, ficou às vezes com alguma doença, problema, o Noé tinha que cuidar, o Noé tinha que juntar sujeira. E olha, ele tinha várias coisas, menos lavrador. O Noé era tudo menos isso. Só que chegou um ponto na vida dele que, não sei, às vezes a pessoa diz, estou cansado de fazer o que eu faço. Cuidado com as coisas novas. Na nova terra, onde Deus colocou ele para continuar cuidando do que Deus criou, porque Deus confiava no Noé, o Noé tomou uma decisão talvez de deixar aquilo que Deus mandou ele fazer para começar a plantar uma vinha. No início deu certo, porque a vinha começou a produzir, as uvas começaram a crescer, talvez ele experimentou o suco, achou bom, resolveu, puxa, eu vou envelhecer um aqui, vou deixar passar um tempo, fermentou, quando fermenta vai gerar o álcool, e olha o que o Noé fez no versículo 21, o que o Noé fez, pessoal? Bebeu do vinho, e o que ele fez? Embebedou-se, e descobriu-se no meio do quê? Deu um mau testemunho para os filhos. O Noé ficou nu no meio da tenda, o homem que sempre foi justo, o homem que agradava a Deus. Diante de uma geração inteira, ele achou graça diante dos olhos do Senhor, porque ele era um homem justo, ele fazia o que era certo. Deus chama o Noé teve experiências grandiosas com Deus, mas o único erro da vida dele
foi o dia que ele decidiu parar de fazer o que Deus chamou ele para fazer. Para começar a plantar uma vinha e fazer outras coisas. Ah, pastor, mas eu quero coisas diferentes. Tome cuidado com o diferente. Tome cuidado com as coisas novas. Tome cuidado com o que aparece. Tome cuidado com o que oferecem. Tome cuidado com os convites que você vai receber. Estamos começando um ano. E nesse ano você tem que aprender uma coisa. Continue com aquilo que Deus te deu. Muito cuidado com aquilo que estão te apresentando. No início dá certo, no início são mil maravilhas, porque no início Noé foi fazendo lá a plantação dele, as uvas começaram a dar certo, as uvas começaram a crescer. No início tudo vai para frente, então tem um segredo aqui muito importante. Nem tudo que está dando certo é a vontade de Deus. Às vezes eu posso estar fazendo algo que está dando certo, mas não é a vontade de quem? Porque aquilo ali produziu bebida, a bebida vai levar o Noé para longe de quem? Deu um mau testemunho. E através da nudez do Noé dentro de casa, o primeiro filho que entrou e viu foi amaldiçoado. Se o Noé tivesse permanecido na vontade de Deus, talvez se o Noé não tivesse plantado a vinha, não teria acontecido tudo isso com os filhos, não teriam passado por tudo isso. Eu sei que o erro foi do filho, de ir lá contar, mas não teria acontecido se o Noé permanecesse. Você está começando um ano. Permaneça na vontade de Deus. O que Deus te deu para fazer? Para que Deus te chamou? Para que eu quero coisas novas, coisas diferentes? Não, pastor, eu quero um negócio diferente, não sei. Me fizeram um convite, chamaram para cá. Toma cuidado com isso. Às vezes no início dá certo, parece que são mil maravilhas, mas vai chegar ao ponto que nós vamos dar um mau testemunho e às vezes essa atitude pode nos afastar de Deus. Após plantar a vinha, o Noé se embebeda, dá um mau testemunho diante dos filhos. Parecia algo bom, mas Deus não chamou ele para ser lavrador. Ele não era lavrador. Por 100 anos ele foi engenheiro, ele foi marceneiro, ele foi cuidador de animais, ele fez muitas coisas, mas ele não era um lavrador. Mas lá ele decidiu começar. Se eu estou começando, é algo que eu nunca fiz. Então Noé não fazia aquilo, ele começou a fazer. Será que era a vontade de Deus? Então eu tenho que aprender uma coisa, fazer o que Deus me chamou para fazer e não fazer a minha vontade. Porque a nossa vontade é algo que nós vamos ter que tomar muito cuidado esse ano. Porque ela pode nos enganar e pode nos levar para longe de Deus. Existem muitas coisas que eu quero fazer, porém, será que Deus quer? Essa tem que ser a nossa pergunta. Coisas que são a nossa vontade, que às vezes não são a vontade de quem? Do Senhor. Vamos em Provérbios 16 e olha o que a Bíblia diz. Então você tem que tomar cuidado com o que vão te oferecer, com o que vão te propor, com o que vai aparecer no seu caminho. Não, mas é uma coisa nova, faz muito tempo que você faz isso, você já está cansado. Por que você não faz outra coisa? Porque eu quero fazer a vontade de Deus. Continue fazendo o que Deus chamou para fazer, tome cuidado. Às vezes vamos convidar até para ir para outra igreja. Fica no ministério que Deus já chamou você. No início dá tudo certo, as uvas começam a se produzir. Mas com o tempo aquilo vai trazer um problema e um mau testemunho, principalmente quando eu estou fazendo algo que é a minha vontade e estou fora da vontade de quem? De Deus. Provérbios 16, vamos abrir a Bíblia e ler o que está escrito. Versículo de número 1, a Bíblia diz assim, vamos ler todos juntos? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta do quê? Então a gente tem que cuidar, às vezes o nosso coração está planejando isso, desejando aquilo, às vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções, eu não gosto disso, quero tal coisa, tal outra, mas eu tenho que ter uma resposta de Deus. Será que essa realmente é a vontade de Deus? Será que Deus realmente quer que eu plante essa vinha ou isso está vindo de mim? Será que isso realmente é do Senhor? Então eu preciso pedir para o Senhor uma resposta. Pastor, como é que Deus pode me dar uma resposta? Bom, Deus pode me dar uma resposta através da Bíblia, mas normalmente Deus usa pessoas. Então Deus, o Senhor vai usar uma pessoa, a melhor coisa, pastor, Deus me deu a palavra. Então antes de você acreditar, não é que você está duvidando de Deus. Peça para Deus usar uma pessoa que nem sabe dessa história. Deus, o Senhor vai usar aquela pessoa para falar comigo especificamente, não é por cima não, que às vezes pega o outro falando por cima e já toma, não, Deus me deu uma resposta. Mas pegou o outro falando por cima, que fale especificamente sobre isso. Pastor, mas é impossível, você não acredita em Deus? Tem alguma coisa impossível para Deus? Então tome cuidado, porque o coração do Noé talvez desejou fazer algo que Deus não chamou ele para fazer. Busque uma resposta de Deus. Eu não sei o que você tem pensado, o que você tem planejado, mas toma cuidado para não parar de fazer o que Deus chamou você para fazer. Vão surgir muitas oportunidades no novo ano, assim como Noé estava praticamente numa nova terra.
surgem oportunidades, surgem convites, surgem muitas coisas. Permaneça fazendo o que Deus te chamou para fazer. Cuidado com a sua vontade, porque normalmente ela vai me levar para longe de Deus. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração. Final do versículo. Mas do Senhor a resposta do quê? Então eu preciso de uma resposta clara de Deus. Nada de por cima, nada de eu entendi, eu achei. Tem que ser claro. Aí eu sei que é a vontade do Senhor. Vamos no Salmo 139. Por quê? Porque Deus tem um plano para a vida de todos nós que aqui estamos. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tinha um projeto para a vida do Noé. Mas por que aquilo deu errado? Porque provavelmente aquilo lá foi algo que o Noé, em um momento de não vigiar, saiu da vontade de Deus. Fez a vontade dele. Você é um lavrador. Tá tão chato ficar juntando esterco de animal, ficar cuidando desses animais, ficar construindo coisa. É cansativo. Vou plantar uma vinha, vou cultivar, distrair a cabeça, mas não era a vontade de Deus. Cuidado com aquilo que você quer fazer, mas que está fora da direção. Às vezes a tua atitude vai prejudicar pessoas, ferir outras, vai fazer você dar um mau testemunho. Isso foi ruim para a vida do Noé. Ele não precisava disso na vida dele. Salmo 139. Vamos juntos. Olha como Deus tem um plano na vida de todos nós. Tome cuidado com a sua vontade. Tome cuidado com as ofertas que vão surgir no seu caminho durante esse ano. E às vezes vão surgir algumas ofertas no nosso caminho. Tome muito cuidado com todas elas. Busque a resposta de quem? Do Senhor. Às vezes o nosso coração vai gostar, o nosso coração já vai até fazer um plano. O fulano me convidou, já vou fazer um plano. Vou virar sócio do Beltrano, vou fazer isso. O coração já começa a bolar 1001 coisa. Mas é a vontade do Senhor? Salmo 139. Olha como Deus tem um plano na vida de todos nós. E Deus tem um projeto na sua vida. E qual tem que ser o seu alvo para esse novo ano que estamos começando? Viver a vontade de Deus. Porque se eu botar a vontade dele em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Eu não vou precisar correr atrás de nada se eu estiver disposto a fazer a vontade dele. Salmo 139, 14. Olha o que diz o salmista. Esse salmo aqui é muito interessante. Vamos lá. Salmo 139, versículo 14. A Bíblia diz assim, queridos. Eu te louvarei. Por quê, pessoal? Porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Agora olha o que Deus vai falar no 15, que interessante. Os meus ossos não te foram encobertos. E daí diz a Bíblia aqui, quando no oculto eu fui formado, Deus está dizendo. Eu fui entretecido como nas profundezas da terra. Ele está falando quando ele estava dentro do ventre da mãe dele. Os teus olhos, eles viram o meu corpo, quando o meu corpo era como, pessoal? O salmista está dizendo que o corpo dele não tinha uma forma. Se o médico olhasse, ele não sabia definir se era homem ou mulher. O salmista está dizendo que Deus já olhou para você. Quando o espermatozoide fecundou aquele óvulo, e ali estava um embrião. Talvez alguém vai dizer, pode abortar porque não tem vida lá dentro. É só um óvulo. Não, Deus está dizendo que lá dentro ele já viu você. Que você não tinha forma e nem ossos você tinha ainda. Nem ossos, você estava lá. Era um óvulo que fecundou e tinha um embrião lá dentro. Nem ossos, não tinha nada. Deus disse que você não tinha uma forma. Mas Deus está dizendo que ele já tinha um plano na nossa vida e que ele já estava escrevendo tudo que ele tinha para cada um de nós. O teu pai pode dizer que você foi um acidente. Podem dizer que você foi indesejado, que foi uma gravidez sem querer. Mas nunca esqueça, Deus queria você. É por isso que você veio para esse mundo. E daí diz aqui, continue comigo, Deus tem um plano. Então eu tenho que permanecer fazendo o que Deus me chamou para fazer. Cuidado com a sua vontade. Deu vontade no Noé de fazer uma vinha. Cuidado com aquelas vontades que aparecem. Pastor, me deu vontade disso, vontade daquilo, me deu vontade de experimentar tal coisa, de experimentar. Cuidado com a sua vontade, porque ela vai te levar para longe de Deus. Deus não chamou Noé para ficar cuidando da vinha. Era para cuidar da criação, dos animais, do que Deus colocou nas mãos do Noé. Aí diz aqui, continue. Então, os teus olhos viram o meu corpo quando era ainda informe. Agora olha o que Deus vai dizer. E no teu livro, olha o que Deus falou. Todas essas coisas foram o quê, pessoal? Então, o salmista está dizendo que tudo Deus já estava escrevendo, cada dia, o propósito dele, para que ele me formou, para que ele me fez, o que ele queria fazer através da minha vida, qual o plano dele. Pastor, eu sou obrigado a viver o que Deus quer? Não, você não é obrigado. Você tem livre-arbítrio. Mas você não vai se sentir
tão feliz e tão realizado enquanto você não se entregar à vontade de Deus. E está na hora de você buscar essa plena vontade para a sua vida. Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer para mim? Eu quero viver a tua vontade, eu quero permanecer na tua vontade. Não quero fazer como Noé. Me deu na telha, na cabeça, pastor. Eu vou inventar isso, eu vou para cá, eu vou... Não faça a tua vontade. Você vai plantar coisas que vão te afastar do Senhor, que vão te levar a dar um mau testemunho. E às vezes você foi uma pessoa que sempre fez tudo certo, que sempre deu um bom testemunho. Tome cuidado com a sua vontade, com as oportunidades, com os convites, com as coisas que vão aparecer no nosso caminho, com aquilo que vai nos dar vontade de fazer. Nem tudo que eu sinto deve ser feito. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Continue comigo, daí diz aqui, e no teu livro, estas coisas foram escritas, e olha o que Deus diz, as quais iam sendo dia a dia, o que, pessoal? Quando você estava no ventre da sua mãe, dia a dia Deus ia botando tudo que Ele tinha para você, tudo que Ele ia fazer na sua vida. Pastor, mas alguém disse para mim que eu fui um engano. Não, Deus nunca se enganou quando fez você. Pastor, mas me disseram que eu fui um descuido. Foi sem querer que eu nasci. Minha mãe tomou o comprimido errado. Não existe isso, irmão. Você é a vontade de Deus e Ele tem um plano para a sua vida. Não saia do plano dEle para fazer aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Aí diz mais aqui, continue. Elas foram sendo escritas, dia a dia foram formadas, quando nem ainda uma delas, o que a Bíblia diz? Ou seja, essas coisas nem existiam, mas Deus já estava vendo você lá no futuro. Já estava vendo tudo que poderia acontecer na sua vida se você decidir viver o plano dele. Enquanto Noé fez o plano de Deus, enquanto Noé andou na vontade de Deus, tudo dava certo. As coisas só deram errado, ele só se embebedou e só deu um mau testemunho quando ele saiu da vontade de quem? As coisas desse mundo vão tentar nos distrair, vão tentar nos atrair. E as coisas desse mundo, elas não são ruins. Se elas fossem ruins, não haveriam muitos desviados. E o que você tem que fazer é, não plante o que Deus não mandou você fazer. Permaneça naquilo que Ele já te deu, naquilo que Ele já mandou você fazer. Permaneça onde Ele colocou você, fazendo o que Ele já mandou você fazer. Cuidado com a sua vontade, porque a nossa vontade, ela vai nos afastar de Deus. Agora a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Vamos ver uma oração muito importante que é Lucas 22. Pastor, o que eu faço? Meu coração está cheio de planos, eu estou cheio de ideias, eu estou pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo outro. Então estou te dizendo hoje, não plante o que Deus não mandou, não faça o que Ele não dirigiu, continue fazendo o que Ele mandou, por mais simples que pareça. Por mais que você diga, pastor, mas é que eu não me sinto tão com propósito, valorizado, parece que o que eu faço é tão simples, tão pequeno, calma. Tudo Deus tem um propósito. Fique firme. O André podia dizer, para que eu vim para Jesus? O André podia dizer, para que eu me converti? Qual o propósito de eu estar aqui? Mas sabe o que o André fez? Ele ganhou o Pedro. O André levou o Pedro até Jesus. Quem foi o Pedro? O grande apóstolo que salvou muitas almas. Todas as almas que o Pedro salvou vão entrar na conta do André. Porque o André pode não ter feito milagre nenhum, o nome dele pode aparecer pouquíssimas vezes na Bíblia, mas ele teve uma grande importância, porque ele ganhou um homem que ganhou muita gente. Todo mundo tem um propósito no reino de Deus. Vamos lá. Lucas 22. Deus sabe por que Ele te chamou, então permaneça no propósito de Deus. Pare de tomar decisão, de enlouquecer e querer plantar uma vinha. Deus não te mandou fazer isso. Às vezes as coisas desse mundo estão te atraindo e para fazer as coisas do mundo, estamos deixando as de Deus de lado. Às vezes para ganhar dinheiro, a gente está saindo do propósito de Deus. Não vale a pena. Lucas 22, todos acharam? Aí diz o versículo 42. Olha a oração que Jesus fez. Essa é a oração que todo crente precisa fazer, meu irmão. Lucas 22, 42, junto com o pastor. O que diz a Bíblia? Dizendo, o que Jesus disse? Pai, se queres... Faz o que, queridos? Passa de mim este cálice. Ou seja, Deus, será que dá para não morrer na cruz? É difícil, é dolorido, não é fácil. Mas essa é a oração certa. Agora olha o que Jesus vai dizer. Todavia não se faça a minha vontade. Mas o que, queridos? Essa é a melhor oração.
Senhor, eu estou pensando nisso, mas eu não quero que seja feita a minha vontade. Senhor, eu estou planejando tal coisa, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, eu pensei em me mudar, ir para outro estado, largar isso, largar aquilo, chutar o balde, abandonar tal coisa, abandonar, mas eu não quero que seja feita a minha vontade. Senhor, eu estou chateado com tal coisa, estou pensando em sair, mas eu não quero que seja feita a minha. Cuidado, porque a nossa vontade nos leva para longe. Jesus disse, seja feita a tua. Não lute contra a vontade de Deus. O Pedro pegou a espada para lutar. Jesus disse, pode guardar a espada. Porque Jesus sabia que a cruz era a vontade de Deus. Quando Pedro tentou resistir, Jesus disse, para de lutar. Não é para lutar, essa é a vontade de Deus, que eu morra naquela cruz. Eu quero te fazer uma pergunta, quando ele foi chicoteado, quando ele foi humilhado, quando ele foi ferido, quando ele foi machucado, ele falou alguma palavra? Ele não falou nada, porque ele sabia que aquela era a vontade de quem? Porque ele orou dizendo, não seja feita a minha, seja a tua. E quando a gente está fazendo a vontade de Deus, às vezes não vai ser fácil, às vezes vai ser dolorido, às vezes vai ser difícil, às vezes as pessoas vão zombar de você, mas faça como Jesus. Se for para reclamar, é melhor ficar em silêncio. Amém? Jesus nunca reclamou, Jesus foi em silêncio. Por que ele foi em silêncio? Porque ele sabia que aquela era a vontade de quem? Faça a vontade de Deus. Não saia dela. Por mais atrativo que seja alguma coisa que está aparecendo para você, por mais oportuno que seja algo que vai surgir no seu caminho, Deus não te chamou para plantar uma vinha. Deus te chamou para fazer a vontade dele. Às vezes essa vinha vai te embriagar. As pessoas vão tentar falar contigo, você não vai ouvir ninguém, porque às vezes você está embriagado pelas coisas desse mundo, atraído por tantas coisas, não vai ouvir ninguém. Noé depois estava caído no meio da tenda, nu. Que vergonha na frente da família. A única vez que esse homem deu um mau testemunho foi a vez que ele decidiu fazer algo que Deus não mandou. Faça o que Deus manda você fazer. Faça a vontade dele. E tudo vai começar a se encaixar. Tudo vai dar certo na sua vida. Não faça o que Deus não mandou. Ah, mas é a minha vontade, mas eu acho, mas eu sinto, mas eu penso. Esqueça o que você pensa, o que você acha, o que você sinta. Ore como Jesus. Senhor, que não se faça a minha vontade, mas se faça o quê? A sua. Ah, pastor, minha vontade é sair desse emprego. Pois é, fala com Deus. Senhor, é a minha, mas eu quero saber qual que é a tua. Pastor, a minha vontade é fazer a tua coisa. Pois é, Deus, essa é a minha vontade, mas eu quero saber qual que é, porque eu quero fazer a tua, porque eu sei que na tua vai dar tudo certo. Eu não quero fazer mais a minha. Faça a vontade de Deus. Tome cuidado com o que pode aparecer no seu caminho durante esse ano. Não vá atrás de qualquer um. Não vá atrás de qualquer coisa. Permaneça naquilo que Deus já deu para você. Vamos ficar de pé. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.